Eu acho muito interessante a gente saber por que monta a árvore, por que põe guirlanda, por que tem bola na árvore. Então eu vou começar lá do início, né? O Natal veio, aliás, das festas pagãs que os romanos e os mesopotâmicos também faziam no começo do inverno, no final do ano. Então, no século IV, quando foi consolidado o cristianismo, eles aproveitaram essa festa para tornar uma festa cristã. Como não sabiam exatamente quando nasceu Jesus, eles usaram a mesma época e o mesmo tipo de festa. Dessas comemorações, acabou vindo uma série de simbologia, porque eles colocaram como Natal, já naquela época o nome. E aí isso trouxe várias simbologias. Uma das simbologias foi a ceia de Natal. Todas essas coisas que eu vou falar para vocês foram frutos de pesquisa, e mesmo com pesquisa, algumas pesquisas falam em lendas, né? Então a gente vai ouvir como uma história e aprender as coisas mais importantes. Então, como foi declarado já a festa do Senhor, o Natal do Senhor, começa a vir uma série de simbologias. Começa pela ceia. E como é que surgiu a ceia? A ceia surge de pessoas que deixavam as portas abertas para que os viajantes passassem e pudessem se alimentar e seguir viagem. Então era uma confraternização, um recebimento desse viajante, que ele sentava, comia com a família e seguia a viagem. Essa é a origem da ceia de Natal, que a simbologia dela é a união, é todos juntos, uns pelos outros e todos por todos. Essa é a simbologia da ceia. Depois da ceia veio o presépio. A história do presépio é muito interessante, porque foi na Itália. São Francisco de Assis queria falar para as pessoas como é que surgiu o nascimento do Jesus, a Maria, o José. E para demonstrar isso, ele montou um espaço com essas figuras. Então, no presépio, nós temos algumas figuras dos 3 reis magos, que são os que foram conhecer o lugar onde Jesus nasceu e levaram os presentes, o anjo, que anuncia a chegada do menino Jesus, os animais que ajudaram a aquecer o menino Jesus e a família, que é o José, a Maria e o Jesus. Qual é a simbologia desse nascimento? Qual é a simbologia da estrela, dos animais? Cada um deles tem uma simbologia. Eu vou falar um por um para vocês terem uma noção dessas simbologias. E aí a gente pula da ceia e do presépio para a figura mais importante do Natal, que é o Papai Noel, que também tem uma história muito interessante. Tinha um velhinho na Turquia, segundo a lenda, né, segundo a história, que se chamava Nicolau. E ele tinha o hábito de distribuir, no inverno, moedas de ouro para os mais necessitados. Ele jogava através da chaminé. E ele fez isso durante muito tempo. Isso deu origem ao nosso Papai Noel. E o Nicolau foi depois reconhecido pela igreja como santo. E nós o conhecemos hoje como São Nicolau. Do São Nicolau vem o Papai Noel, que é esse velhinho simpático, gorducho, barba branca, roupinha vermelha, acompanhado da rena e dos presentes. Então, essa simbologia do Papai Noel, ela simboliza a pessoa que distribui, que dá, que confraterniza com os outros. Depois do Papai Noel, a gente pode falar na árvore de Natal, que também é muito antiga. Todas essas coisas que eu estou falando, elas começaram no século IV em diante. Nós podemos dizer que a árvore de Natal surgiu no século XVI, no século XVII ela ficou mais conhecida, mas no século XX é que ela ganha âmbito mundial. Todos os países apreendem esse hábito de montar árvore de Natal, porque primeiro era só em igreja, era em pequenas casas, mas isso hoje é universal. Essa tradição da árvore de Natal, ela é muito antiga. E antigamente montava-se a árvore com frutos. E as crianças, durante o Natal, comiam os frutos das árvores. Só que teve uma época em que os frutos não deram. Aí um artesão resolveu fazer as bolas de vidro para substituir os frutos da árvore.
Então você vê que tem mais uma simbologia aí. Então nós temos a simbologia da árvore, que é feita no inverno, que se usa pinheiro, mas por que pinheiro? Porque o pinheiro é uma árvore que resiste ao tempo, resiste ao inverno, ele não murcha no inverno, ele não perde as folhas, que ele simboliza a resignação, a força e a vitalidade das pessoas. Aí eu entrei na bola, que foi criada por esse artesão. A bola hoje, ela é tão bonita, tão cheia de detalhes, que ela acabou incorporando na árvore. Toda árvore de Natal precisa, deve e fica maravilhosa com as bolas de Natal. Uma outra peça que se usa muito na árvore, que também tem uma simbologia, são as estrelas. Essas estrelas, elas têm a intenção de mostrar caminho, de iluminar. Toda estrela tem luz, então a simbologia também é de iluminar. Além da estrela, a gente usa muita vela no Natal. E a vela também tem um efeito curioso. Vocês veem que a história ela vai lá no início e volta para cá. Ela vai no início e volta para cá. A história da vela se deu na Alemanha, quando um morador deixava no caminho velas para iluminar o caminho dos viajantes. Vocês lembram daqueles viajantes que tinham uma casa que ficava aberta para eles comerem? Essa já é uma outra casa que ele iluminava com velas para que esse caminho fosse iluminado. Então, qual é a simbologia da vela? A simbologia da vela é a luz, é a participação, é a alegria, é o entusiasmo, é a confraternização. Então, nós já falamos da árvore, e na árvore nós falamos da estrela, do sino, das velas, e vamos falar dos anjos, né? Os anjos que a gente usa para decorar não só a árvore de Natal, mas também para guirlandas ou só simplesmente colocar num espaço. Os anjos, eles têm uma simbologia muito forte, porque eles são os mensageiros, eles vão trazer as boas notícias e eles também são sinal de alegria. E se você perceber, você vê muitos anjos tocando instrumentos musicais. Eles são sempre alegres, sempre brincalhões e eles sempre têm uma mensagem boa e positiva para passar para as pessoas. Vocês estão me acompanhando, né? E agora nós vamos falar das guirlandas. As guirlandas surgiram também na época dos romanos. E qual era a intenção da guirlanda? A intenção era primeiro que ela era sempre colocada na porta principal. Então, a porta que entravam os convidados. E a guirlanda é uma frase assim para quem interpreta. Seja bem-vindo à minha casa, você será bem recebido. Então, a guirlanda era um sinal de boas-vindas. Isso na época dos romanos, que o cristianismo também adotou, transformou e colocou como a gente vê hoje, com bolas, com laços, com fitas, com pinhas. Então, as guirlandas colocadas hoje na porta têm esse mesmo significado. O significado de seja bem-vindo à minha casa. Das guirlandas nasceu uma coisa muito interessante que chama Coroa do Advento, que é uma guirlanda um pouco maior. Essa guirlanda tem 4 velas e ela foi criada porque as crianças ficavam muito ansiosas pelo Natal, queriam saber quando era, e criança não tem noção de tempo. Então eles partiram da guirlanda para fazer essa, colocaram 4 velas, 4 semanas antes do Natal. Então, a cada vela que acendia e acabava, a criança sabia que só faltava 3 velas para o Natal. E aí acendia a segunda, a terceira e quando chegava na última vela, era o dia de Natal. É uma curiosidade muito interessante, mas é uma coisa que a gente pode praticar hoje em dia nas casas. Usar também essa coroa do Advento e mostrar para as crianças como se fazia antigamente essa contagem. Depois disso, nós temos só mais uma curiosidade. Aliás, não é bem curiosidade, são os presentes. Por que a gente dá presente no Natal? Aí nós voltamos lá atrás, nos 3 Reis Magos. Se vocês lembram, os 3 magos foram através da estrela, da luz da estrela, localizar onde Jesus tinha nascido. Cada um deles levou um presente. Então, a tradição de presentear, ela vem lá da época do presépio, dos Reis Magos, do nascimento de Cristo. Vocês percebem como a história vai para o início do cristianismo, depois ela volta para os dias de hoje.
As crianças ficam esperando o Papai Noel. E a simbologia do Papai Noel é: seja um bom menino que você vai ganhar presente no Natal. Então, se você não fez arte o ano inteiro, você merece um presente. E a gente acaba dando para todos, não só para as crianças, para os amigos, para os familiares e para as pessoas que durante o ano estão conosco, que são os nossos profissionais, manicure, cabeleireiro, advogado, a secretária. Tem um mundo de pessoas que nos fazem felizes e nos fazem viver do jeito que nós vivemos, porque eles colaboram com tudo isso. Para terminar, eu vou contar para vocês a curiosidade. Eu fiquei muito intrigada com tudo isso que eu andei pesquisando, né? Porque às vezes a gente monta uma árvore e não sabe exatamente o porquê tá pondo as coisas, né? Agora vocês já sabem. E aí eu vi uma curiosidade sobre o panetone. Então diz a lenda que na Itália tinha um padeiro chamado Toni, que ele fazia pão para todas as famílias no Natal. E ele estava exausto, estava cansado, e o patrão dele pediu que ele fizesse um pão para a família. Em função dele estar cansado, exausto, ele errou a massa do pão. Mas ele não podia não mandar nada, ele mandou assim mesmo. O patrão ficou tão encantado, amou a ideia, que colocou o nome de pane di Toni. Era o pão do Toni. E do pane di Toni surgiu o panetone. E assim eu encerro essa historinha para vocês. Espero que vocês tenham entendido que na realidade o que a gente quer é essa confraternização, essa união das pessoas, que essa luz venha. Então eu usei toda essa simbologia para passar para vocês o que a Coisas da Casa sente quando ela monta uma árvore, um arranjo, um centro de mesa. Eu espero que vocês tenham gostado desse Coisas da Casa Decora um pouco diferente hoje. Mas eu tenho certeza que vocês tiveram uma nova impressão sobre Natal e todas as coisas que estão junto a ele. Dilma Machado, Coisas da Casa.